Graça e paz, queridos e amados irmãos, bom dia a todos. Estamos começando mais uma escola bíblica e o tema de hoje é santidade ou santificação, e nós estaremos tratando desse tema com você, e a nossa expectativa é que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando você, iluminando a sua mente, para que Deus esteja esclarecendo ao teu coração as verdades da Santa Palavra de Deus. Nós vamos orar para começarmos esse estudo. Se você puder, feche seus olhos e vamos estar orando, pedindo a iluminação de Deus para nós entendermos a sua palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome e te pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração para que possamos entender a sua palavra nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, o tema que nós estaremos abordando hoje é santidade ou santificação. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é santidade. Então, santidade é o ato pelo qual Deus, de maneira soberana, nos separa para Ele. Então, isso é santidade. É quando Deus, de maneira soberana, nos separa para Ele. E quando é que Deus fez isso? Deus fez isso quando nós fomos chamados pela obra de Cristo e nos aliançamos com Deus por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando Deus nos escolheu em Cristo, nós fomos separados para Ele dos demais povos da terra. Então, a santificação ela começa em Deus. A nossa santificação começa em Deus. Quando Deus nos separa para Ele e nos torna a sua propriedade. A palavra de Deus, lá em Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 24, diz assim: Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Então Deus, lá no Antigo Testamento, já havia separado uma nação para Ele dos demais povos. Essa nação, todos nós sabemos, é a nação de Israel. No Novo Testamento, Deus também faz isso com o seu povo. Lá em João capítulo de número 15, versículo 16, Jesus diz assim: Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, santidade é quando Deus toma a atitude de nos separar para Ele. A palavra kadash, no hebraico, significa isso, um corte, uma separação. E hagios ou hagios no grego também tem essa mesma conotação, a conotação de separar alguma coisa ou alguém para si próprio. Então foi isso que Deus fez. Importante dizer isso porque a santificação ela começa em Deus e nós podemos chamar essa santificação de santificação pontual. É o ato de Deus nos separar para Ele dos demais povos da terra. A igreja é um povo separado por Deus, não porque a igreja escolheu a Deus, mas porque Deus escolheu a igreja. Por isso a igreja é chamada de povo eleito. Eleito é aquele que é escolhido, não aquele que escolhe. Então, a santificação ela começa em Deus. Mas depois de Deus nos escolher, depois de Deus pontualmente nos escolher, nós, como escolhidos de Deus, também temos que andar em santidade. Também temos que nos santificar. E essa santificação
é chamada de santificação progressiva. A santificação onde Deus nos separa é chamada de santificação pontual, porque é um ato de Deus que não depende de nós, mas existe uma santificação que depende de nós. Essa santificação acontece quando nós, depois de separados, nos separamos para Deus. Então o nome dessa santificação é santificação progressiva. É quando nós, através das nossas atitudes, crescemos em intimidade e em comunhão com Deus, usando os seus meios de graça, a leitura da palavra, a oração e a prática da palavra. Então, esse tipo de santificação nos faz crescer em comunhão com Deus e nos torna mais próximos de Deus na relação espiritual. Então, existem dois tipos de santificação. A pontual, que depende de Deus, e a progressiva, que depende de nós, porque nós somos separados por Deus para nos santificarmos a cada dia. Em que áreas da vida a santidade progressiva afeta? Bom, a santidade progressiva afeta o nosso modo de pensar. Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então a santificação progressiva, ela afeta o nosso modo de pensar. Se nós pensávamos somente em coisas terrenas, se o nosso estilo de vida se resumia somente nas coisas aqui dessa terra, quando nós somos chamados para a santidade, nós passamos a pensar nas coisas que são do alto. Em outras palavras, nas coisas que são de Deus, nas coisas superiores relacionadas ao reino dos céus. Paulo também, lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8, vai dizer assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando nós somos chamados para sermos santos por Deus, nós também nos santificamos e nos santificamos guardando os nossos pensamentos de pensamentos maus e colocando neles pensamentos que sejam puros, que sejam agradáveis a Deus e que tenham relação com o reino de Deus e com a sua justiça. Então a santidade progressiva, ela afeta o nosso modo de pensar. O cristão não pode pensar coisas que vão denegrir e sujar o seu interior. Por quê? Porque o seu interior agora tem um compromisso com a santidade, com as coisas relacionadas a Deus. Muitos de nós, às vezes, falhamos, às vezes temos pensamentos maus, às vezes temos pensamentos que não condizem com aquilo que Deus quer. E a palavra de Deus nos ensina que isso é errado e que nós precisamos nos arrepender disso e guardarmos a nossa mente e o nosso coração firmados nas coisas do reino, nas coisas que têm relação com o reino de Deus. Então a santidade progressiva, essa santidade que depende do nosso querer também, ela afeta o nosso modo de pensar. Ela afeta o nosso modo de pensar. Ela também afeta o nosso comportamento diante dos irmãos e diante do mundo. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 12, vai dizer assim: Porque a nossa glória é esta,
o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade diante de Deus e não com sabedoria humana, mas pela graça divina, temos vivido no mundo e mais especificamente para convosco. Então Paulo declara aqui, vou ler de novo. 2 Coríntios 1,12. Diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade diante de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então Paulo declara aqui que a santidade afeta a nossa vida diante do mundo e diante dos irmãos, daqueles que são aliançados com Deus juntamente conosco. Então, é muito fácil você notar quando um cristão não tem um comportamento santo. Por quê? Porque a igreja nota isso e o mundo também nota isso. Então, nós somos chamados para sermos santos e termos um comportamento que glorifique a Deus, não somente nas quatro paredes da igreja, do templo, né? Mas no mundo. Porque o mundo precisa ver a nossa luz. Paulo também em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 15, diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então o crente é conhecido como luzeiro do mundo. E quando o crente tem a sua luz brilhando? Quando ele decide viver uma vida para Deus. Quando ele decide se santificar para a glória e honra do Deus que o chamou. Outra verdade sobre a santidade progressiva é que ela pode ser aperfeiçoada. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1, Paulo diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então Paulo fala que a nossa santidade ela pode ser aperfeiçoada. Importante entender que aperfeiçoamento aqui não significa ser perfeito para Deus, mas significa ter a sua relação com Deus mais do agrado do próprio Deus. Então não confunda a perfeição aqui como se fosse um ato do ser humano se tornar perfeito aos olhos de Deus. Não, não significa isso. Aperfeiçoar a santidade significa ter uma vida mais próxima de Deus, crendo que as promessas de Deus na sua vida irão se cumprir. E tendo uma vida próxima de Deus para que essas promessas, essas convicções feitas pela palavra de Deus estejam mais vivas no seu coração. Então, quando nós temos uma vida de santidade, nós podemos crescer em Deus. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Então Deus quer que você aperfeiçoe a sua santidade, que você cresça em intimidade com Ele, para que você tenha no seu coração, de maneira mais fervorosa, as convicções que a palavra de Deus dá a respeito das promessas que estão relacionadas a você e ao seu comportamento diante de Deus. Outra coisa que nós devemos aprender sobre santidade, e essa coisa é muito importante, é que santidade não tem a ver com obediência a mandamentos de homens. Santidade não tem a ver com obediência a mandamentos
de homens. Existem muitas igrejas que criam regras para seus membros, e a maioria delas tem a ver com mandamento de homens. Santidade não tem a ver com mandamento de homens e nem com doutrinas de homens. Paulo, lá em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 20 ao 23, vai dizer assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isso, não proveis aquilo outro, não toqueis naquilo, segundo o preceito e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de santidade, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então Paulo aqui faz uma crítica aos judaizantes, né? Que acreditavam que seguir os preceitos da lei de Moisés faria com que eles fossem mais santos. E olha que a lei de Moisés foi uma lei dada por Deus, né? Imagina a lei dada por esses homens que inventam doutrinas humanas. Não toqueis nisso, não proveis aquilo, não coma isso, não toque naquilo outro. Paulo diz que nada disso tem poder contra a sensualidade. Paulo chega a dizer que isso é culto de si mesmo, mas não tem valor nenhum para tornar você santo. O crente, ele tem uma vida santa, ele deixa de fazer as coisas não por temor aos homens, mas por amor a Deus. Então nós temos uma vida santa, não é para obedecer a homens, mas é para provar e comprovar o nosso amor para com Deus. Então, quando nós deixamos de fazer alguma coisa, nós deixamos de fazer alguma coisa porque nós amamos a Deus. E por que nós amamos a Deus? Porque Deus nos amou primeiro. Santidade é isso. É quando você deixa de fazer alguma coisa por obediência a Deus e a sua palavra. Por isso que santidade consiste na prática dos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós praticamos os mandamentos de Deus, nós o fazemos por amor a Deus, por temor a Deus, e não por preceitos ou por doutrinas de homens. Então, seguir a doutrina de homens não torna ninguém santo. Assim como não torna ninguém santo pessoas terem um comportamento moral adequado. Nem todo mundo que tem um comportamento moral adequado é santo. Por quê? Porque para ser santo, primeiro tem que ser separado por Deus. E depois tem que dar provas de que foi separado por Deus, tendo uma vida separada daquilo que Deus condena. Então, santidade não consiste em obedecer a homens, mas consiste em obedecer a Deus. Então, muito cuidado com as leis criadas pelos religiosos. Os religiosos, eles tentam ajudar a Deus. E geralmente, quando eles tentam ajudar a Deus, eles mais atrapalham do que ajudam. Então, santidade não consiste em deixar de fazer as coisas por obediência a homens, e sim deixar de fazer as coisas por amor a Deus. Outra coisa que nós aprendemos sobre santidade, sobre santificação, né? É que quando falhamos na nossa santidade, na nossa santificação, nós somos disciplinados por Deus para que retornemos ao caminho da santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 10 diz assim: pois eles,
nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus, quando nós falhamos na santidade, na santificação, o autor aos Hebreus vai dizer que Deus nos disciplina para que voltemos a participar da sua santidade. Deus nos disciplina. Ele não nos joga no inferno, mas Ele nos disciplina. E por que Ele nos disciplina? Porque nós somos filhos. Se nós vivêssemos sem a disciplina de Deus, nós não seríamos filhos de Deus. A maior prova de que nós somos filhos de Deus é que Ele nos disciplina para que nós venhamos a voltar ao caminho da santidade. Todos nós estamos sujeitos a falharmos no caminho da santidade progressiva. Todos nós. E muitos de nós falhamos. Mas quando falhamos, o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Deus nos disciplina. Deus coloca dentro de nós constrangimento, temor e às vezes até nos açoita. E tudo isso para o nosso bem. Para que nós venhamos a voltar a termos comportamentos de filhos e de filhas de Deus. Então, quando nós falhamos na nossa santidade, o nosso Pai nos castiga e nos disciplina. Não tenha medo da palavra castigo. Tem gente aí que diz que Deus não castiga ninguém, né? Mas Deus castiga sim. Castiga de maneira temporária e castiga de maneira eterna. Os seus filhos, aqueles que foram separados para ser santo, Ele castiga de maneira temporária. Aqueles que não participam da sua santidade, aqueles que não foram separados por Ele e fazem pouco caso da obra de Cristo, Ele castiga de maneira eterna. Outra coisa que nós precisamos aprender sobre santidade é que santidade é o estilo de vida daqueles que vão morar com Cristo. Santidade é o estilo de vida daqueles que irão morar no céu, na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra com Cristo. Interessante nós afirmarmos aqui é que você não se torna santo para ser salvo. Você se torna santo porque você já é salvo. Você se separa porque você já é separado. Então, nós não nos santificamos para ganharmos a nossa salvação. Nós nos santificamos porque nós já somos salvos. E todo salvo se santifica. Porque a santificação é um modo de nós testemunharmos de que somos, de fato, salvos e alcançados pelo Senhor. E a Bíblia diz que para esses o Senhor tem uma morada. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então Jesus, quando vier, Ele vai buscar aquele que é santo, que foi separado para Ele e que viveu uma vida separada para Ele. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, ainda diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Deus que nos separou, Ele também nos ajuda a nos santificarmos. Paulo vai dizer assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Então, nós somos separados por Deus para nos separarmos
para Deus. E ainda contamos com a ajuda de Deus nessa caminhada. Nessa caminhada até o nosso estágio final, que será na glória quando Jesus voltar. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem ser separado por Deus e sem se separar para Deus, ninguém verá a Deus. Não pode ver a Deus porque Deus não separou. Não pode ver a Deus porque depois de separar, porque nunca foi separado e nunca se separou para Deus. Então, o que nós aprendemos hoje na nossa escola bíblica? Primeiro, que nós somos pessoas separadas, santificadas por Deus na obra de Cristo. Deus em Cristo nos separou para Ele. Segundo, todos aqueles que foram separados para Deus se separam das coisas que Deus condena. O nome disso é santidade progressiva. Significa que Deus afeta, através desse nosso comportamento, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de se comportar diante do mundo e diante das pessoas. Se nós somos santos, nós vivemos em santidade. Se Deus nos separou, nós nos separamos para Deus. Caso contrário, nós só somos religiosos e não somos transformados pela obra e pela graça de Cristo. Santidade não consiste em obedecer a homens. Santidade consiste em obedecer a Deus por amor e temor à sua palavra. Por amor e temor àquele que nos chamou das trevas, nos separou e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus habite ricamente no teu coração. E que você e eu também tenhamos uma vida santa para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor toque em nosso coração, para que tenhamos uma vida que glorifique o teu nome, para que venhamos a resplandecer e para que vejamos, ó Pai, a tua glória em cada ato que nós venhamos a fazer, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos porque o Senhor nos separou, para que nós venhamos nos separar também para o Senhor. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até a próxima Escola Bíblica, querendo Deus.